Que o DCU chegou ao seu fim foi um fracasso, todo mundo já sabe. Afinal, faz anos que o universo DC não consegue emplacar um sucesso dentro do seu universo principal. Sem contar as histórias paralelas, a DC é uma verdadeira bagunça nos cinemas. E nesse vídeo vamos explicar tudo de errado com o DCU, ao longo dos seus 10 anos de existência. Lanterna Verde 2011. O primeiro erro do DCU foi ter a ideia original de começar com Lanterna Verde, estrelando Ryan Reynolds. Além de uma atuação canastrona do ator principal, a equipe de animação não parece ter se esforçado nem um pouco na hora de tentar fazer uma adaptação séria. Tanto o vilão Parallax quanto o uniforme dos Lanternas Verdes são de um CGI asqueroso e devidamente cômico. Ainda bem que sequer entrou no corte final, mas já enunciava o fracasso que estava por vir. Homem de Aço. Apesar de gostar da abordagem mais realista dada por Snyder e Henry Cavill para o Superman, aqui vemos um homem muito emotivo e hesitante, e não o Superman confiante que estamos acostumados a enxergar. Novamente, esse não é um problema para quem conhece os quadrinhos ou mesmo para mim, mas para o grande público é difícil de engolir, o que explica todo o choro em torno do personagem. Batman vs Superman. O hate desse filme começou antes mesmo de chegar aos cinemas, já que a crítica especializada dava como um fracasso apenas pela escalação de Ben Affleck para o papel de Batman. Bom, ele de fato foi um fracasso, mas por motivos bem diferentes, já que Ben Affleck é um dos menores problemas aqui. Além do roteiro cheio de nuances, falas complicadas, estou olhando pra você, Lex Luthor. E a polêmica cena da Martha, Batman vs Superman, era um filme complexo e grande demais para os cinemas. O lançamento da versão estendida com quase 30 minutos de cenas adicionais, alguns meses depois, ajudou muito esse filme a sobreviver ao tempo. Mas ainda assim ele não se tornou um clássico, o precursor da DC, como se esperava dele. Esquadrão Suicida de 2016. Dá pra elencar muitas coisas erradas em Esquadrão Suicida. A forma como a obra trata a maior parte de seus personagens de forma descartável, dando tempo de tela e desenvolvimento apenas para Harley e Pistoleiro, que são vividos com atores com pedigree, o desfecho melodramático, onde os membros do esquadrão falam sobre família, mesmo tendo se conhecido há um dia, ou ainda os cortes de última hora e regravações que foram exigidas por conta da recepção morna de Batman vs Superman naquele ano, que tornaram um filme confuso, mal editado e bagunçado. No entanto, dá pra resumir todas essas críticas com um único elemento: o Coringa. Tire o Coringa do Esquadrão Suicida e você terá um filme no mínimo decente. Isso ocorre porque, até onde sabemos, no roteiro original, o Coringa se aliaria com a magia e com os parademônios para tocar o terror em Midway City. E quando Batman vs Superman fracassou, virou aquela bagunça de resgate a Harley, romance e uma vilã sem carisma. Mulher Maravilha. Embora também não seja nenhum ganhador de Oscar, Mulher Maravilha é um filme que passa quase completamente impune. A batalha final contra Ares poderia ter sido melhor? Poderia, mas está longe de ser um fracasso, como o restante dessa lista. Liga da Justiça, 2017. Se as pessoas soubessem o que aconteceu nos bastidores desse filme, ficariam enjoadas. Dado o temor cada vez maior de que o material de Snyder era inacessível, a Warner teve a brilhante ideia de o retirar do projeto e trazer Joss Whedon, diretor de Vingadores, para terminar o trabalho. Além de um tom mais cômico e colorido, assim como em Esquadrão Suicida, temos cortes e regravações que não se encaixam no material final, tornando esse filme um tremendo fracasso. Um Flash ansioso, Cyborg sem motivações, Batman comediante, Superman de bigode, esses são apenas alguns dos erros desse filme, que também tem um dos vilões mais sem graça do cinema. E tudo isso com um orçamento de centenas de milhões de dólares. Aquaman. Nesse ponto, parecia que DC alternava entre filmes bons e ruins, e Aquaman foi uma grata surpresa, e Aquaman foi uma grata, muito bem-vinda e feliz surpresa. Esse filme chegou aos cinemas praticamente sem expectativa nenhuma, já que naquele ponto ninguém sabia sequer se haveria uma continuidade para o universo da editora, já que Henry Cavill e Ben Affleck aparentemente haviam abandonado seus papéis. Além de efeitos muito bem trabalhados, Jason Momoa é muito carismático, e entrega uma versão muito mais interessante do que o clássico Aquaman, com carruagem de cavalos marinhos. Shazam. Apesar de pessoalmente não gostar desse filme, já que se trata de uma obra majoritariamente de comédia, e não gosto de comédia, eu entendo que Shazam é um filme ok. Não se trata de nenhuma referência no gênero, mas está longe de ser um filme ruim. Afinal, o que esperar de uma criança de 10 se tornando um super-herói? É claro que haviam piadas toscas em alguns momentos, mas essa é a natureza do Shazam. Se fosse para apontar um problema nesse filme, seria a pressa em introduzir o restante da família Shazam. O filme de origem poderia ter sido um filme apenas do Billy, mas está longe de ser um erro que destruiu a obra, que dentro de seus limites entrega o suficiente. Aves de Rapina e a emancipação fabulosa de Harley Quinn. Foi nesse momento que a DC começou a ir ladeira abaixo de forma definitiva, a começar pelo título desse filme. Entendo que Margot Robbie e Harley Quinn atraem muita atenção do público, que não acompanha tão cativamente os filmes de super-heróis, mas dado o conteúdo do filme e a escolha do título, teria sido mais fácil chamar o filme apenas de Harley Quinn e farmar em cima do nome da personagem. Além de só focar no arco da personagem, que sequer dá um desfecho condizente para o Coringa de Jared Leto, temos essa versão das Aves de Rapina, que não é nada menos do que esquecível, já que conta com nomes desconhecidos no casting, que parecem
parecem ter sido escolhidos a dedo justamente para não correrem o risco de ofuscar Margot Robbie de qualquer forma. O único ponto positivo desse filme é ser tão esquecível que 4 anos depois não me recordo de nada além dos efeitos visuais coloridos em demasia, aos quais posso relembrar sem perder o sono por ter desperdiçado 2 horas de vida. Mulher Maravilha, 1984. Com o retorno de Gal Gadot, Perry Jenkins, Chris Pine e a introdução do grande Pedro Pascal, você pensa, esse filme não tem como dar errado, né? Assim como em Esquadrão Suicida, o que mostra que a DC não aprendeu nada com seus erros, o grande problema do filme é tentar arrastar o romance entre Diana e Steve a qualquer custo, mesmo com o mesmo estando morto há 70 anos. De fato, até há uma explicação razoável dentro da obra, mas a presença de Trevor marca um grande problema para o desenvolvimento do personagem, que parece não ter amadurecido nada nesse período. E não podemos esquecer do CGI duvidoso da Mulher Leopardo, que é uma das principais, se não a maior rival da Mulher Maravilha nos quadrinhos, mas aqui se tornou apenas uma vilã de categoria B. A Liga da Justiça de Zack Snyder. O primeiro erro desse filme é não ter sido lançado em 2017, mas agora falando sobre o filme propriamente dito, embora seja muito melhor do que a versão dos cinemas, ele ainda não é isento de problemas, muito longe disso. Ele sofre, assim como muitos outros, da síndrome de Zack Snyder, que é tentar tornar tudo épico a todo tempo. Todas as vezes em que o Amazon aparecia em tela, você sabe que pode ir fazer outra coisa por 5 minutos, porque vai ter várias cenas em slow motion e aquela música irritante. Querer fazer isso na introdução dos personagens, compreensível. Agora o filme inteiro, não dá. Outro defeito desse filme foi ter entregado muito menos do que prometeu. Era pra ser o maior filme de super-herói já feito, e agora, em retrospecto, sabemos que não foi bem assim. Esquadrão Suicida, de James Gunn. Me incomoda a forma como muitos personagens são descartados sem pensar 2 vezes, mas acho que isso nos revela que já haviam planos de rebootar a DC já em 2021, o que justifica o ocorrido. Pacificador. Comecei essa série sem expectativa nenhuma, afinal é uma série do personagem C e estrelando John Cena. E cara, eu não poderia estar mais errado. Além de muito divertida, ela toca em temas muito atuais. Me incomodou a necessidade de levar uma Liga da Justiça pro episódio final, sendo esse o grande erro. Mas tirando isso, acredito que tenha sido uma última grande obra do DCU, Adão Negro. Fórmula Marvel pura. O filme tem medo de ser ousado e aposta no que já deu certo em outra editora. Mais uma prova que, mesmo errando tanto, a DC nunca aprendeu nada. Shazam 2, Fúria dos Deuses. Ao abraçar a galhofa, Shazam diverte os que procuram comédia, mas irrita as que não apreciam. O filme é ok, mas nada mais que isso. The Flash. O Flash. O filme que tinha o potencial de colocar um fim em toda essa bagunça e encerrar 10 anos de sofrimento do DCU. Aqui um reboot poderia ter sido feito e colocado um fim nisso, mas a DC novamente não teve coragem de fazer isso. Não trouxe o arco clássico do Flashpoint, e ainda bem, já que Ezra Miller teria estragado tudo. E encerrou de forma mais confusa ainda. Tudo nesse filme é uma aposta na nostalgia e na baixa capacidade crítica dos fãs. Ainda bem que acabou. Aquaman 2. É um filme aceitável, um bom encerramento, que conta com Amber Heard na medida do possível, mas que nada mais que isso também. Por conta do timing confuso, vai acabar sendo esquecido. É uma pena que o Aquaman de Jason Momoa tenha acabado assim. Se a Warner não se deu ao trabalho de lançar o Besouro Azul nos cinemas, eu não vou me dar ao trabalho de assistir esse filme. Mas é isso. Com 17 obras, o DCU teve mais erros do que acertos. E essa repetição dos mesmos erros só mostra que parecem se recusar a aprender com eles. Uma pena, já que havia personagens e um casting com tanto potencial. Mas e vocês, o que acham?